estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre tabela periódica, exatamente. Todo mundo tem medo de tabela periódica, mas tô aqui para tentar desmistificar, tirar esse medo, tirar esse temor que todo mundo tem a respeito de tabela periódica, tá certo? Então assim, a gente vai precisar decorar tudo isso aqui? Não, a gente vai aprender a usar, tá certo? Porque ela existe para isso, para que a gente possa consultar, tá? Nos vestibulares, nas provas externas, tem que ser dado os dados do exercício ou da tabela para você ler. Então isso sim, você tem que saber, pelo menos manusear um pouco essa tabela para poder procurar as informações que você precisa, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa quando você pega uma tabela periódica, você vai na legenda, ó, aqui ó, vou bem pertinho para você ver, a legenda. Para que eu preciso da legenda? Para saber quais são as informações que existem nessa tabela periódica, tá? Então, o que nós vamos usar? O símbolo, em cima o número atômico, do meu lado aqui, ó, neste canto eu tenho o nome do elemento, e do outro lado eu tenho a quantidade de elétrons por camada, tá? Ele é meio difícil de ver, então eu vou chegar mais pertinho. Ó, tá aqui, tá? São esses númerozinhos aqui pequenininhos. São a quantidade de elétrons que tem por camada. Quando eu colocar lá no Classroom, eu vou ter escaneado essa parte da frente da tabela. Então você vai conseguir enxergar esses númerozinhos e você vai poder utilizar. Precisa decorar? Não, não precisa decorar nada. Você vai consultar a tabela periódica, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar é falar um pouquinho da história da tabela periódica, né? Por que nós utilizamos até hoje a tabela periódica? É a mesma de séculos atrás? Não, ela vem sendo melhorada, ela vem sendo modificada, atualizada, tá? Mas lá no século XVI, nós não tínhamos muitos elementos. Tínhamos o quê? A prata, o cobre, o ouro, o ferro, tá? Então, em torno de 14 elementos nós tínhamos só na época, era muito pouco, então não tinha necessidade. Já no século XVII, dobrou a quantidade, 33. No século XIX, 83. E lá no começo do século XX, nós tínhamos já 112 elementos. Hoje a gente tem 120, tá? Então, assim, nós temos, ao longo dos séculos, houve evolução, tá? Houve evolução e a descoberta de novos elementos. Até hoje, gente, tem muitos pesquisadores desenvolvendo novos elementos, seja sintéticos ou naturais, tá bom? Não é só natural, não. Hoje nós temos também elementos sintéticos. Como é que era feito na época? Era observação da natureza, tá? Principalmente a radioatividade, né, gente? Que a gente viu lá no primeiro ano, quem fez comigo lá, primeiro ano, a gente viu que a evolução do modelo atômico. Então, o modelo atômico, ele vem da descoberta da radioatividade, da observação da natureza. Vem do que? Os elementos emitirem raios naturalmente, tá? Então, a partir daí que foi a descoberta, tá? Começou-se a radioatividade dela, a evolução do modelo atômico. Mas vamos continuar aqui, não vou entrar em outro assunto, não. Dmitri Ivanovich Mendeleev foi o pai da tabela periódica, tá? Porque ele foi o que mais chegou ao modelo atual. Qual era o objetivo então da tabela periódica? É que eles achavam que se eles concentrassem, fizessem um catálogo de elementos, eles podiam obter mais informações do que se fizesse análise individual de cada um. Então eles começaram a catalogar, juntar os elementos com propriedades semelhantes, características, então pela igualdade aí, né, pelas semelhanças. Então formou-se a tabela periódica para tentar conseguir o melhor uso, o melhor estudo, tá certo? Então por isso que veio a tabela periódica, para ajudar, tá? E não para atrapalhar. Bom, o que a gente vai aprender aqui? A tabela, ela tem duas linhas. Ela tem uma linha vertical, né? Vertical é a linha em pé, a coluna, e a linha horizontal, tá certo?
Então, vamos começar a falar sobre elas. Então, vamos lá. A linha vertical, perdão, gente, linha horizontal, tá? Horizontal, chama-se período. Período é a mesma coisa que níveis de energia, camadas e órbitas, tá? São sinônimos isso, tá certo? Isso aí vocês têm que associar, são sinônimos. Por quê? Quando a gente prendeu o modelo atômico de Bohr, a gente viu o quê? Que o átomo ele podia ser pequenininho, médio ou grande. Cada um tinha a sua característica. Então, o átomo poderia ter uma camada ou até 7 camadas. Então, como que ele iria representar isso na tabela periódica? Então, assim, a distribuição aqui é assim, a tabela periódica tem 7 linhas horizontais, tá? A primeira linha aqui, ó, hidrogênio, hélio. A segunda linha, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Aqui, terceira linha, sódio, magnésio, e aí vem para cá, tá certo? Então, a tabela periódica tem quantas linhas? 7 linhas, 7 períodos. Então, ela tem o quê? 7 períodos, 7 níveis de energia, camada ou órbita. Isso representa o tamanho do átomo, tá? Então, por exemplo, hidrogênio, ele está na primeira linha aqui em cima. Quantas camadas, quantos níveis de energia tem o hidrogênio? Uma. Vou aqui embaixo. Frâncio, SFR, ele está na 7ª linha. Então, ele tem quantas camadas? Ele tem 7 camadas. Então, se eu perguntar para vocês agora, quantas camadas tem a tabela periódica? 7. Beleza? São linhas horizontais. Horizontais. Beleza? Vertical. Tá? Aqui nós temos o quê? Olha o númerozinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vou aproximar mais. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai até que número? 18, tá? Então, as colunas, linhas verticais, são chamadas de família ou grupo. E ela vai de 1 a 18, tá certo? Então, eu tenho 18 famílias e 7 períodos. Por que família? Ué, não existe família Machado, família Silva, família Souza? O que eles têm parecido? Não é mãe, pai e filhos? Eles não têm características semelhantes? Então, são colocadas em família os elementos porque possuem características semelhantes. Tá certo? Bom, espero que até aqui esteja tudo bem, tá bom? Classificação dos elementos. Eu tenho aqui metais, não metais, hidrogênio e gases nobres. Somente essas 4 classificações eu tenho na tabela periódica. Houve uma mudança aí ao longo dos anos, tá? Tinha semimetais, ametais, hoje não, hoje simplificaram. Como que eu leio aqui nessa tabela periódica? Lembrem-se, cada tabela tem suas informações, tá bom? Então, vou me aproximar novamente aqui. Aqui embaixo, vocês podem perceber que tem uma tabela periódica pequenininha, tá vendo? Então, ó, tudo azul são os metais. Eu vou chegar perto aqui, ó, metais, tá? Então, é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Essas 2 linhas aqui, gente, elas estão aqui, ó, uma aqui e a outra aqui. Então, se elas estão colocadas aqui no meio, tá? Elas têm o quê? A mesma classificação. Então, tudo isso aqui são chamados de
metais. Então, quando vocês forem pegar lá, metais. Metais representativos que está escrito aqui e metais é a mesma coisa. Não deixa de ser a classificação metais. O verdinho, olha o verdinho aqui, ó. Tá vendo? Verdinho. Ó o verdinho aqui. São os, vou aproximar, não metais, tá? Não metais. E os amarelos aqui, ó, é a mesma coisa que aqui na minha tabelinha menor, tá vendo? São os gases, ó, gases nobres. Então, eu tenho aqui, ó, gases nobres. Eles estão na família 18, tá? Então, vamos lá. No amarelinho, gases nobres. Nesse verdinho, os não metais. Os azulzinhos, inclusive essas duas linhas aqui, tá? Porque dentro da tabela elas estão posicionadas aqui, ó. Esse laranja é isso aqui, esse verde é esse daqui. Então, todos esses são metais. E aqui o hidrogênio, ó, sozinho, tá bom? Então, a gente tem essas 4 classificações. Quando vocês pegarem a tabela periódica lá no Classroom, vocês vão ver melhor, tá certo? Continuando aqui, gente. Continuando aqui. A tabela periódica, ela foi, no começo, ela foi organizada através das massas, tá? Então, até mesmo Mendeleev, ele organizou os elementos através das massas. Mas hoje, ela não é mais através das massas que a gente consegue classificá-las dentro da tabela periódica. Qual que é a característica que ajuda a colocá-la dentro da tabela? É o número atômico. Então, eu vou mostrar onde ele tá. Lembra aqui, ó? Ele tá acima do símbolo. Então, aqui, ó. Dentro do quadrado, o hidrogênio é o número 1. Eu vou pegar outra, que é um pouco maior, pra gente poder conseguir ver, tá? Vamos ver se eu consigo. Ó, tá vendo aqui? Número 1. Aqui do outro lado, o L é o número 2. Aí vai pra onde? Volta aqui, ó. Volta aqui, no começo da linha. 3. Berílio 4. O boro 5. Carbono 6. Nitrogênio 7. Oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que ele está sendo colocado os elementos de acordo com o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons, quantidade de carga positiva, tá? Então, é a quantidade de carga positiva que o átomo tem. Então, ele é posicionado na tabela de acordo com o seu número atômico. Ordem crescente. O que é a ordem crescente, gente? Ó, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma ordem crescente. Então, a tabela periódica, ela é organizada pela ordem crescente do número atômico. Olha aqui, ó. Em cima, número atômico. Tá certo? Número atômico. Bom, gente, eu vou para a parte B, tá bom? Para poder terminar de explicar aqui a tabela periódica. E a gente volta já já, porque assim o vídeo não fica muito pesado, tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.